Claro que a gente ainda continua acompanhando toda essa crise do metanol, porque daqui a pouco será realizada uma reunião em Brasília entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além das indústrias de bebidas e também associações de combate à falsificação, para tratar sobre os casos, das pessoas que estão ficando intoxicadas com esse batismo de bebidas. Já começo com o Mano Ferreira, porque, eu conversei agora há pouco com uma pessoa que vai participar de forma remota dessa reunião e disse que a reunião é meio flopada, porque justamente é apenas para a imprensa ver. O que você acha? Bom dia. Bom dia, David. Eu acho que há muitos assuntos a tratar, porque o Brasil precisa encarar de forma adulta o dilema institucional que possui. Quanto maior é a margem entre o preço real de um produto e o preço final para o consumidor após regulações e impostos, essa margem, esse intervalo, acaba sendo um incentivo para a atuação da informalidade e, com isso, um terreno para o florescimento do crime organizado. Então, se a gente deseja, de fato, combater as falsificações de bebida, a gente precisa fazer, como país, um debate muito mais profundo, que fale não apenas da necessária e óbvia obrigação de aumentar a fiscalização e a capacidade repressiva do Estado contra o crime, mas também de fechar os gargalos, de ajustar a nossa regulação, de dar um jeito de, no médio ou longo prazo, diminuirmos a carga tributária sobre o consumo para que seja possível que o mundo oficial converse com o mundo real do Brasil, fechando o gargalo para a atuação onde floresce o crime organizado. Ana Beatriz Hirsch, realmente, muita coisa acontecendo em torno desse tema. Ontem a gente teve a reunião até aqui por parte da Secretaria de Segurança Pública, Saúde e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e hoje a gente vendo, então, uma sinalização por parte do governo federal. Seria também uma disputa por protagonismo, mas ninguém está resolvendo nada? Bom dia. David, bom dia para a nossa audiência. Infelizmente, esse é mais um episódio em que a gente vê que não existe uma real preocupação com a resolução do problema, mas sim uma tentativa de apadrinhar o que se chamam de iniciativas para ficar mais bonito na foto, especialmente porque a gente está falando de um ano pré-eleitoral. Então, mais uma vez, a gente vê essa rusga entre o governo estadual e o governo federal numa tentativa de mostrar quem está trabalhando mais para resolver o problema. Quando, na verdade, como você mesmo mencionou na sua fala, muito mais se parece uma reunião flopada, apenas para a imprensa ver, do que a efetiva tomada de medidas que façam com que esta adulteração de bebidas se reduza no país. O Mano coloca aqui uma questão que é sobre a carga tributária que incide sobre o consumo dessas bebidas alcoólicas, que viabiliza que o crime organizado haja neste segmento. Por quê? Porque as bebidas, como tudo, ficaram muito caras para o consumidor final. A gente sabe que bares e restaurantes têm uma das menores taxas de lucro, exatamente por força dos encargos, por força de todos os insumos que eles são obrigados a ter para poder exercer suas atividades. Quando, por exemplo, a gente vê uma possibilidade de talvez economizar, mesmo que seja um pouquinho, talvez para nós a gente não consiga ter essa compreensão, mas esse pouquinho é que faz com que esse bar ou que esse restaurante consiga continuar aberto. Ou seja, o caminho para a gente resolver efetivamente esse problema e não apenas suspendê-lo temporariamente é exatamente conseguir viabilizar que a atividade desses bares e restaurantes tenha um pouco mais de lucro, que eles consigam exercer essas atividades dentro da legalidade de forma lucrativa. Porque senão o que vai acontecer é que todos eles vão fechar. A nossa bancada hoje é composta também pelo Jota, o Guilherme Sugimori, presentes aqui para ajudarmos a debater sobre esse tema, Mas uma coisa que ninguém fala e eu gostaria de discutir com vocês é o Sicob, que é o sistema que foi criado lá em 2009, se eu não me engano, parou de funcionar em 2016, que mantinha, então, as empresas que são legais, as grandes indústrias de bebidas, não só alcoólicas, mas de todo o segmento,
que a Receita conseguia fiscalizar qual que era o volume que elas estavam produzindo. Esse sistema ele foi desativado na gestão de Michel Temer em 2016 e nunca mais foi reativado. E recentemente, se eu não me engano, hoje ou ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que a Receita consegue sim ter o controle de quanto está sendo produzido, só que fica a pergunta, de que forma? Porque eu vi no Jornal da Manhã essa fala que eles trouxeram, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Até tem essa entrevista, Helena? Separa ela pra gente e aí a gente coloca já assim que tiver no ponto, porque realmente me causa dúvida e causa dúvida nas pessoas sobre de que forma que está sendo feito esse controle, porque o sistema foi desativado, então como que está controlando tudo isso? E aí de que forma que a gente vai ver as empresas que são clandestinas? Está no ponto já? Vamos colocar então. A Receita Federal, ela controla quantidade e preço de bebidas e mercadorias em geral comercializadas. Ela não controla a qualidade do que vai dentro do vasilhame. Isso não é... A Receita Federal não tem instrumentos para controlar qualidade dos produtos. Ainda mais quando eles são feitos em fundo de quintal, com vasilhames comprados no mercado de reciclagem. Aí é papel da vigilância sanitária, é papel... quando tem a aduana envolvida, é papel do Ministério da Agricultura, que faz por amostragem esse tipo de controle. Então, esse tipo de repressão, ele tem que ser feito de outra maneira. A fala do ministro da Fazenda é que eles têm controle sim, mas de que forma que é esse controle? Com base na nota fiscal? Porque de acordo, isso não sou eu que estou falando, tá? São as associações e as fontes com quem eu converso diariamente que combatem justamente a falsificação, dizendo não tem como você combater o mercado ilegal se você não tem o controle do mercado formal. Jota. Perfeito, David, bom dia a todos. Eu acho que nós colocamos muito bem já a questão sobre o imposto do pecado, né? Que ainda que o ministro Haddad tente esconder no seu discurso, sempre repassar a responsabilidade a outros setores e a outros grupos do governo, na verdade o que está no cerne dessa discussão, como bem trouxeram aqui, é justamente o imposto do pecado, que é aplicado extremamente de forma irresponsável e, como disse o Mano, desconexo da vida real da população. Então uma sinalização de virtude, é para reduzir o consumo, não é. É para aumentar a arrecadação sempre aos custos de quem trabalha, de quem produz e quem busca, no mínimo, um momento de lazer. Isso aí está atrapalhando totalmente a minha vida, né? Já falei isso para vocês fora do ar. Assim, meu final de semana foi uma desgraça por causa dessa história, tá? Todos os bares foram claramente impactados. Claramente há um setor de desconfiança por parte dos consumidores nesse sentido. Ninguém estava tomando deste lado, né? Que é o principal... Produto de falsificação, né? Falsificação que está sendo colocado no debate. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é para o pronunciamento que eu vi do ministro Alexandre Padilha na semana passada. Tá? Porque muito se fala sobre o SUS. Olha só como o SUS é maravilhoso, o SUS tem diversas pernas e passeia com Zé Gotinha, enfim, fica enaltecendo o SUS como se fosse algo espetacular, como se fosse algo impassível de erros. Mas quando a gente fala sobre vigilância sanitária, a gente também está falando sobre o SUS. E quando eu vejo o ministro da Saúde vindo a público dizendo que é dever da fiscalização da qualidade e da origem do produto é do consumidor, então, vai no bar, mas vai até o balcão e olha se realmente a bebida que está sendo servida é de uma origem correta ou é de uma procedência duvidosa. Como é que o ministro da Saúde, David, vem a público dizer que é dever do consumidor fiscalizar a coerência do produto que ele está consumindo? Isso é de um desrespeito, despreparo e de uma irresponsabilidade por parte do governo federal absurda, que mostra que, mais uma vez, essa conversa que vai ter daqui a pouco é para boi dormir. Infelizmente, eu não espero uma capacidade resolutiva por parte do governo em relação a esse caso. E a fonte com quem eu conversei, não vou expô-la, claro, mas assim, realmente ele falou, não vou participar, vou em busca de outros players, em busca de conversar com os deputados para avançar em projetos de lei que realmente concretizem ações efetivas contra a falsificação. Mas esse ponto do Cicobi que foi desativado é fundamental, segundo ele, Guilherme. Bom dia, David, bom dia a todos. Terça-feira, vamos começar polêmico aqui. Eu gosto do imposto do pecado. Eu gosto da taxação seletiva. Por quê? Em geral, além da questão de tributária, você arrecadar dinheiro, há um cálculo de danos que esses produtos causam e custos que eles têm. Porque o cigarro e o álcool, por exemplo, acabam causando um dano grande à saúde pública. Você tem muitos gastos depois por causa disso. Então essa é uma parte da ideia que justifica isso. Mas concordo com vocês o seguinte, a gente tem que observar o resultado concreto.
A gente tem que ver na prática. Esse é o tipo de coisa que meio que só aplicando você consegue ver. O álcool, a gente tem uma questão no Brasil. O álcool segue a 7%, 6,5 a 7,5 litros por cabeça há 20 anos, 25 anos. Não tem grandes variações. Mas um exemplo de que o imposto do pecado funcionou efetivamente no Brasil é o cigarro. A gente aponta que muita parte do cigarro é falsificado, e é mesmo. Teve uma pesquisa dizendo que mais da metade talvez seja falsificado. As associações dizem isso. Exato. Mas a prevalência de tabagismo no Brasil, o número de tabagistas, diminuiu de 20 e tantos % em 2000 para 9 ou 10% atualmente. Porque não é só o imposto, é claro, mas é o imposto, todas essas... os trabalhos de proibir propaganda, é um esforço conjunto. Então, o esforço... Seria preciso separar a correlação de causalidade, né? Ou seja, o que é que causou a diminuição do consumo de cigarro? Porque quando mais da metade do mercado está inundado por cigarro contrabandeado ou falsificado, é difícil dizer que foi o preço que causou a diminuição do consumo, dado que boa parte do consumo está indo fora do imposto do pecado, porque está sendo com cigarro ilegal, com cigarro contrabandeado. E aí é o ponto. Se o consumidor deseja consumir e se o preço real do produto está muito desconectado do preço final para o consumidor no mercado formal, essa margem de diferença, como a lei da gravidade, vai gerar informalidade e contrabando. E isso começa com o comerciante que muitas vezes quer ser honesto, mas diz, vamos comprar uma parte sem nota fiscal. Começa com a sonegação, que tenta ser, a princípio, despretensiosa, que tenta só dizer, não, aqui por sobrevivência, vamos pagar o imposto, mas não de tudo. Aí uma parte começa a ser contrabandeado. Com isso, você vai gradativamente, ao longo do tempo, aumentando o espaço do mercado informal. E, com o tempo, quem entra aí? O crime organizado. É isso que a gente está assistindo no Brasil. Então, acho que precisamos olhar para essa situação e debater pensando não apenas na intenção do imposto, mas no efeito prático. E o efeito prático nesse divórcio entre Brasil oficial e Brasil real está sendo o fortalecimento do crime organizado. Mas eu vou concordar. Por isso que eu disse que nós precisamos ficar atentos ao efeito prático, porque às vezes a diferença é tanta que você tem esse impacto. E é difícil para a gente calcular quanto disso é de fato pelo aumento de preço, do imposto, pelas campanhas. Eu mesmo não sei calcular isso, eu admito, mas o Banco Mundial fez um cálculo dizendo que o aumento do preço no cigarro, que eu tenho mais dados pelo menos, foi mais ou menos 4% seria devido a esse aumento. Mas se a gente exagera, é claro que você cria um mercado informal que não é o que a gente quer. Então a gente tem que ir olhando e ajustando. Tem um dado que a marca mais barata do mercado legal brasileiro de cigarro é 3 vezes mais cara do que o cigarro mais barato do Paraguai. Ou seja, se você tem uma margem que é 3 vezes o preço, é lei da gravidade, vai ter contrabando. É claro, você precisa analisar esse tipo de impacto. E, curiosidade, nós vimos recentemente uma reportagem dizendo que fecharam uma fábrica de cigarros paraguaios falsificados em São Paulo. A gente já está numa segunda camada aqui da falsificação. A gente falsifica produto paraguaio para vender aqui legalmente. Paraguai fazendo negócios no Brasil. Né? Exato, é um pouco demais mesmo. Mas... como conceito, eu gosto do imposto do pecado, eu acho que é legítimo. Eu só acho que a gente tem que ter cuidado com o efeito prático, de fato. A gente não pode permitir isso. E aí, fiscalização, coisas administrativas muito funcionais, fechar as fábricas, reforçar esse tipo de medidas administrativas é muito importante e é muito eficiente. Tem que ser tudo junto. É um efeito, é um esforço multissetorial. Escolha do sistema tributário, porque a gente acabou de aprovar a isenção do imposto de renda numa aposta que é manter a lógica da arrecadação do Estado brasileiro sobre o consumo. E esse é um efeito indesejado. Por isso a resolução é muito complexa. Porque para você modificar as alíquotas de imposto sobre o consumo, você vai ter que cortar gasto do governo e compensar com outras formas de arrecadação. Sim. Não tem como ter uma solução mágica. E esse debate é muito difícil, muito complexo e, por isso mesmo,
urgente. Vocês falaram sobre fiscalização, né? Vamos com a Danúbia Braga ao vivo com informações, porque ela tem informações tanto das fábricas e distribuidoras que estão sendo descobertas por meio do trabalho da Polícia Técnico-Científica, né? Identificando quais as bebidas estão falsificadas, e também uma fala do Guilherme Derrit, secretário estadual de Segurança Pública, descartando, então, por enquanto, pelo menos, a possibilidade de envolvimento com o PCC. Ela vai trazer todos esses contextos agora ao vivo pra gente. Bom dia, Danúbia. Oi, David. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, ontem, em coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, disse, então, que foi encontrado metanol em bebidas de 2 distribuidoras. Mas essas distribuidoras aí, os nomes, esses não foram passados ainda para a imprensa. O que a polícia agora tenta investigar, entender, se as bebidas que causaram as mortes de 2 pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo, saíram dessas 2 distribuidoras em que foi encontrado o metanol. Tem outras 13 mortes que estão em investigação, por exemplo, em todo o país. Os nomes das distribuidoras ainda não foram divulgados, justamente por motivo de segurança e para também não atrapalhar as investigações. O Derrit também, como você bem disse, descartou pela segunda vez, né, reafirmou a ligação do PCC com esse caso do metanol. Ainda assim, existem algumas respostas, né, a serem dadas de onde então teria surgido esse metanol. Mas o secretário de Segurança Pública descarta a ligação do PCC. Além disso, ele disse que foi formada, então, justamente uma força-tarefa para investigar essas intoxicações por metanol em bebida alcoólica. São Paulo concentra 82% dos casos de intoxicação por metanol. São 15 casos confirmados, 164 em investigação. Principal suspeita da Polícia Civil. Antes tinha ali uma linha de investigação de que o metanol tinha sido usado, por exemplo, para desinfetar garrafas que eram falsificadas, usadas ali para falsificação de bebidas alcoólicas. Agora tem uma nova linha que é que o metanol tinha sido utilizado ali para fazer adulterações em produções clandestinas e aumentar o volume dessas bebidas, de acordo com o secretário. Além disso, teve um balanço, 20 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento, então, em adulteração de bebidas. Reforçou mais uma vez que essas prisões não tem nenhuma relação com o PCC, e ele também disse que a vigilância sanitária continuou ali realizando fiscalizações em 17 estabelecimentos, entre eles bares e distribuidoras. 11 foram fechados e ali tem uma lista, então, de alguns nomes desses bares e distribuidoras. A gente, chegou até a fazer uma entrada ao vivo na semana passada, mostrando desses bares, o Ministrão, que fica na Alameda Lorena, onde uma mulher teria ingerido ali pelo menos 3 caipirinhas e ela acabou ficando cega. Então, o bar foi fechado já na semana passada. Outras interdições cautelares foram feitas, são aproximadamente 11. É claro que é um assunto que a gente vai seguir acompanhando, mas fato é que foi encontrado, então, metanol em bebidas de 2 distribuidoras. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Danúbia. Muito obrigado pelas suas informações ao vivo, direto das ruas de São Paulo. Mas a principal pergunta também que fica é quem fornece o metanol a essas distribuidoras, nessas empresas clandestinas. Isso que o governo estadual precisa responder também, além da esfera federal. Porque se tem abastecimento de metanol, vem de algum lugar. Será que não é do crime organizado de fato? Isso que a gente está em busca de resposta.